que muita gente não escuta a voz de Deus, porque tá tão focado naquilo que tá sentindo, naquele, ai, tá tocando um louvor, nossa, minha emoção tá cantando com louvor, ai, tá tocando um worshipado aqui, ai, meu worship da vida, ai, minha alma carente, minha alma aflita, ai, Senhor, não sei o que, começa a falar em língua reteté, começa a girar, começa a fazer acontecer, e no final das contas não escuta Deus. Por quê? Porque tá dando culto de emoção, não tá dando culto racional. Quero começar esse vídeo te perguntando, como está o seu coração? Porque assim, a gente fica tanto nessa correria do dia a dia, de eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, poxa, eu tenho um trabalho tal, eu tenho um estudo tal, eu tenho que entregar isso, a gente quase que quebra a mesa. Tem que entregar isso, tem que entregar aquilo, e às vezes a gente esquece de cuidar da gente. A gente prioriza muito o que o outro precisa, o que tem que ser feito, e esquece de, caramba, e eu? Cadê eu na minha rotina? Cadê o meu tempo pra mim? Cadê o meu cuidado? E isso é muito importante. Eu tirei essa semana agora, foi semana de prova, né? Então foi muita correria, coisa pra entregar, conteúdo pra fazer. E aí eu acabei que eu deixei um pouquinho de lado os meus vídeos pra postar, porque eu não tava conseguindo gravar. E eu voltei hoje gravando, né? Voltei hoje a gravar, perdão pela fala errada. E aí... ontem eu tirei o dia que eu tava querendo um tempão, mas me atrapalharam. Na sexta-feira eu não consegui. E aí ontem eu falei, calma, eu vou cuidar de mim. Aí eu falei, vou cuidar de mim, a gente começa numa nova correria de prova. Tirar um tempo, porque o autocuidado, ele é libertador. Gente, quando você para pra se cuidar, meu amor, a vida muda. Ai, mas eu sou homem, mas você pode cutilar a unha. Ai, mas eu sou... Vai se cuidar, meu filho. Vamos lavar o cabelo, fazer aquela massagem maravilhosa no cabelo, tomar aquele banho premium, passar uns folhões no corpo. Gente, autocuidado. Eu acho que todo mundo precisa priorizar isso. Porque assim, tem muita coisa que acontece na nossa vida, na correria, e a gente acaba esquecendo que a gente também precisa de cuidado. Que a gente também precisa parar pra poder se cuidar. Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Parar de anular aquilo que a gente sente. É por isso que eu te perguntei, como está o seu coração? Porque como está a sua emoção? Como tá os seus pensamentos? Eles estão organizados? Eles estão em ordem? Ou eles estão bagunçados? Estão lá no extremista da coisa? Você tá quase explodindo de tanta coisa? Porque se tá assim, meu amor, calma aí, que a gente vai chegar com a solução pra você. Então, se você quer entrar nesse vídeo, ouvir um pouquinho mais, porque eu quero fazer você refletir no vídeo de hoje, continua aqui, não esquece de deixar seu like, de compartilhar com quem você sabe que precisa ver esse tipo de conteúdo, de comentar aqui também, porque seu comentário é muito importante. Eu quero saber a sua opinião real de como você tá sentindo essa experiência. Eita, até soltou o cordão. Saber como tá sendo as experiências com você no meu vídeo. Então, já me segue. Então bora pra esse vídeo aqui, que eu vou falar um pouquinho no seu ouvido hoje, tá? Eu não lembro se eu já contei essa história antes, se não. Mas enfim, a história é a seguinte. Era uma vez um homem. Ele tava num barco à vela no meio do oceano. Ele tava velejando, curtindo a paisagem, aproveitando o momento. Enquanto ele velejava, aproveitava esse momento a sós com ele, só ele mesmo, houve uma grande tempestade. O vento ficou muito forte, o mar ficou muito agitado e tava querendo chover. E dentro da situação, o homem ele só tinha duas opções: se desesperar e guiar as velas. Ele por si viu que se desesperar não ia resolver em nada. Então ele direcionou as velas, rotacionou elas em prós à direção do vento. Eu não sei se está certo em prós à direção do vento, mas sei que ele rotacionou. E aí ele fez o barco ir para uma terra firme, terra seca. Esqueci a palavra. E aí quando ele chegou naquela terra seca, meu amigo, você sabe o que aconteceu? Ele não viu mais a tempestade, porque ele estava num lugar seguro. E aqui, o que você... E aí eu pergunto, o que eu quero falar? O que eu quero falar pra você nessa história? É bem simples. A tempestade, os ventos, são as ações que a vida ocorre. É natural. Você não tem controle sobre o vento. Você não tem controle sobre o mar. Mas você tem controle sobre a vela. Você decide aonde você
vai direcionar a vela. E a vela nada mais, nada menos do que a sua reação. Você não decide como vai acontecer o vento, você não decide qual vai ser a força do mar, mas você decide como vai reagir. E isso muda tudo na sua vida. Quando você pega uma situação muito difícil, eu vou falar do meu dia a dia, do que eu passei um pouco tempo atrás. Eu tive um caso de uma amiga minha que ela desmaiou. E como eu já sei o que fazer, eu fui na minha tranquilidade. Fiquei nervosa? Sim. Pelo caso em si, por ser uma pessoa mais velha, só tá eu e ela, fiquei um pouquinho nervosa, agitada, isso é normal. Mas eu tinha o controle da situação, porque eu sabia o que fazer. Em caso de desmaio, você já tem que fazer os primeiros socorros, ver como a vítima tá, o básico. Fiz o que estava ao meu alcance, graças a Deus ela está bem, está tudo bem. Mas no momento foi desesperador. E aí, o que aconteceu? Eu tive controle da situação, de como guiar as minhas emoções. Porque se eu tivesse um descontrole, eu não conseguiria ajudar ela. Eu teria me desequilibrado. E o desequilíbrio emocional, ele destrói. Desequilíbrio emocional trava. Desequilíbrio emocional faz você retroceder, faz você explodir. Então o que eu quero te contar nesse vídeo é: cuide das suas emoções, cuide das suas reações. Você não pode agir de qualquer maneira. Tudo precisa ser analisado com calma. Ayla, mas eu tô desesperada. Caramba, mas é uma situação que é muito difícil de lidar. Tá tudo bem. Tá tudo bem ser uma situação muito difícil. Tá tudo bem ser uma situação que pra você é impossível, assim, você não tem reação, você explodir, estourar, jogar bomba, matar todo mundo. Tá tudo bem. A gente entende. Só que não é porque é uma situação muito difícil que você vai estourar tudo de uma vez só. Não é assim. Se não consegue resolver, se não consegue falar, se sabe que a sua reação vai ser assim, ó, bombástica, explodiu, caiu, todo mundo foi destruído, senta. A minha única dica pra você é: senta, toma um copinho de água e só para. Você não precisa resolver tudo na hora. Ayla, mas é uma emergência, precisa ser resolvido, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Calma, calma. O problema é que a gente coloca muita coisa em cima de algo que é simples de resolver. E aí agora eu vou pautar algo que eu vi essa semana, que eu achei muito legal, gente. Eu tava na internet, tudo acontece quando eu paro pra entrar na internet. Fui lá no meu Instagram, tava vendo aquele... quando você vai na lupa... Eu não sei se é feed que fala, eu não sei, na barra de pesquisa do Instagram, eu vou lá futucando. Senti uma senhora falando essas coisas assim, mas tava lá. Aí eu vi um post que tava falando sobre as visões da Waving. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui a referência de onde eu achei, né? Que é bom, né? Foi o que tirei. Mas eu não lembro. Eu acho que eu salvei, eu creio que eu tenha salvado. E aí, lá, o cara que fez esse post, ele tinha colocado um negócio muito interessante, que as visões que a Waving tinha eram fragmentos de uma determinada situação que iria acontecer. E quando a Waving criava um plano para poder resolver e evitar que essa situação ruim acontecesse, ela piorava a situação. Porque o problema é justamente esse: você pega o fragmento de uma situação, não olha ela de forma expansiva, mas olha simplesmente uma parte dessa história e tem uma reação gigantesca. Essa reação gigantesca, ela piora aquilo que era para ser muito simples de resolver. Então o que eu quero dizer com isso é: se você não souber como reagir, não reaja. Acabou. Você resolveu 50% dos seus problemas. 50 não, 95% dos seus problemas. Porque somos 97% reação e 3% razão. É como assim? Então 3% do seu mecanismo ele vai reagir com a lógica, enquanto os outros 97% vão agir na emoção. É por isso que muitas das vezes você não vive muita coisa, não experimenta muitas coisas. Por quê? Porque você não tá agindo na razão. É na pura emoção, amor. Toma esse suco aqui amargo pra você. Por que suco amargo? É bem simples. Porque a sua emoção, ela age por aquilo que ela sente. Então se você tá sentindo muito amor, tá amando muito, então uma pessoa feliz, alegre, contente, e chega uma situação catastrófica, você vai reagir com alegria, nananana. Você vai conseguir reagir com muito mais facilidade, porque você tá num emocional muito bem resolvido, dependendo do seu temperamento.
Agora, se você tá naquele negócio de caraca, eu tô estressada, meu cortisol tá lá em cima, tô no nível de adrenalina extremático, a sua reação ela vai ser extremista a uma situação mínima. Pegou a visão? Eu não sei se deu pra entender, né? Porque às vezes eu não consigo me explicar muito bem. Mas é basicamente isso. Dependendo de como esteja a sua emoção, ela vai determinar a sua reação. Emoção e reação, elas andam assim. Elas são amigas inseparáveis. É como Jojo com Todinho, entendeu? Jojo Todinho. Você fala Jojo Todinho, você já sabe quem é. Você fala Jojo, você já sabe quem é. Você fala Todinho, você lembra do Todinho, mas também lembra da Jojo. Por quê? Jojo Todinho. Você já sabe que anda juntinho. Então é basicamente isso. Foi uma referência muito chocra. Foi muito ruim. Ai, cara, eu não sei mais comparar. Meu Deus. Mas é basicamente isso, entendeu? Juntou a Jojo, juntou o Todinho, tá junto, tá unido, tá agarrado. Pra onde vai um, vai outro. É assim, entendeu? A sua reação e a sua emoção, elas vão estar assim, ó, coladinha, grudadinha, igual duas irmãs gêmeas. Não solta mesmo. É um elo que não se rompe. Sabe quando a Bia fala, melhor 2 do que 1, porque senão é um elo de 3. Eu não lembro como que é, eu acho que eu tô falando besteira. Mas é alguma coisa da Bíblia que fala de um elo de 3, uma corda de 3 pontas é mais difícil de romper. É algum desses babados aí. E aí você tenta, colocar isso em prática, você percebe que realmente é isso. Eu comecei a agir um pouco mais pela lógica, porque eu vi que eu tava muito emocionada, né? Porque eu ficava assim, caramba, eu antigamente, né? Aí ele sorriu pra mim, ele vai casar comigo, a gente vai ter 3 filhos e um cachorro, tá ligado? A gente vai fazer um futuro, uma felicidade, meu Deus, que tô apaixonada. Tipo assim, gente, eu pegava um bagulho que não tinha nada a ver, caramba, ele foi muito educado comigo, o mínimo. Foi muito educado comigo, agora a gente vai casar, porque ele gostou de mim. Sendo que não é assim que funcionam as coisas, amiga, calma aí. Então assim, eu tô pegando uma referência agora chucra mesmo, da minha área sentimental. Eu colocava muita expectativa num cara que só era educado. E quando eu aprendi que educação e gentileza não quer dizer que a pessoa gosta de você, ela só é uma pessoa que tá tentando ter um bom caráter, que a gente tenta mesmo, tá? Eu comecei a separar as coisas, eu comecei a analisar as coisas agora hoje mais pela lógica. Eu fico assim, pô, legal, ele foi educado, pá, maneiro, bons amigos. E aí você troca uma ideia com a pessoa. Se tá batendo na mesma linha, tete a tete, aí você investe. Mas se não, deixa pra lá. Então basicamente isso, eu parei de colocar expectativa em realidades que só existiam na minha cabeça, entendeu? O ponto que eu quero chegar. A sua emoção, ela vai distorcer a realidade. Ela vai pegar uma coisa que é mínima, porque ele era gentil, então ele fazia o mínimo por mim. Gentileza não quer dizer que ele gosta de você, quer dizer que ele é gentil. Que no meu caso eu não entendi essa diferença, né? Que bom que eu aprendi. Passei por poucos perrengues, graças a Deus. O único. Amém, Senhor. Então eu peguei algo. Então quando eu aprendi que o que ele fazia era o mínimo e eu colocava expectativa demais no mínimo, eu tava diminuindo aquilo que eu tenho, não seria capacidade, mas aquilo que eu merecia, a palavra certa. Eu tava diminuindo o que eu merecia pra receber o mínimo, porque eu achava que o mínimo era o máximo. Coloquei muito sentimento no mínimo, me iludi, coloquei uma pressão que ele não precisava, uma situação que não tinha nada a ver, que poderia já ter sido resolvida há muito tempo, durou 3 anos. Só pra contar a história pra vocês. E não ser algo muito grotesco pra assustar ninguém. Então assim, basicamente a vida ela funciona assim. Você pega uma situação que ela é simples de ser resolvida, que é basicamente, o básico, que você consegue resolver só parando e analisando os fatores, você não resolve porque você age na emoção. E por agir na emoção, o que seria simplesmente uma pequena onda e você poderia continuar velejando, se torna uma grande tempestade. Caraca, eu consegui. Gente, finalmente, o desfecho que eu precisava. Você pega aquela tempestade e você percebe que ela não é tempestade, ela é simplesmente uma onda. Sabe aquela frase, não é uma frase, eu acho que é um provérbio, não sei se é provérbio ou é ditado popular, ou é um é outro, que é, você faz tempestade num copo d'água. É basicamente isso, você pega algo que é simples, que é fácil de resolver e transforma em algo gigantesco, que não tem necessidade. Tem muita gente que tá sentada dentro da água
e fala que tá se afogando, sendo que na verdade é só levantar. Tipo, entende? Você não analisa quando age na emoção, você não presta atenção nos detalhes, você simplesmente coloca aquilo dali como se fosse fator multimaster da vida e vai, entendeu? Você só vai e esquece que tem mais, que tem porquês, que tem contextos, e esses contextos são determinantes para sua vida. São esses contextos que vão te levar a romper. Que vai ter a parede aqui, tem uma parede, tem uma porta do lado. Você pode ir pra porta, mas você prefere tentar romper a parede. Fica batendo de cara na parede, mas não entende que tem uma porta do lado. Por que você não entende que tem uma porta do lado? Porque a sua emoção, ela tá gritando lá em cima e você não para pra ouvir. É por isso que muita gente não escuta a voz de Deus, porque tá tão focado naquilo que tá sentindo, naquele, ai, tá tocando um louvor, nossa, minha emoção tá cantando com louvor, ai, tá tocando um worshipado aqui, ai, meu worship da vida, ai, minha alma carente, minha alma aflita, ai, Senhor, não sei o que, começa a falar em língua, reteté, começa a girar, começa a fazer acontecer, e no final das contas não escuta Deus. Por quê? Porque tá dando culto de emoção, não tá dando culto racional. Em Romanos 12, eu não lembro se é a partir do verso 1 ou do verso 2, mas vai falar, eu acho que é do verso 1, que vai falar sobre o culto racional. Eu vou abrir aqui minha Bíblia, do verso 1. Vai falar assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos quer dizer suplico, clamo. Então é um negócio tão extremista que suplica. Suplico, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ó, pegou a visão? Culto racional. O culto racional é emocional? Não. Culto racional é você entender o porquê você tá na igreja, por que você tá indo no culto, por que você vai, e o que acontece quando você vai, o que move você a ir pra igreja. Quando você compreende essa questão, que culto é esse, você verdadeiramente adora a Deus. Você não tá lá na igreja pra brincar, pra ver o que tá acontecendo, pra ver moda, não. Você entra na porta da igreja e você sabe, eu tenho a minha causa, eu tô aqui pra agradecer a Deus, porque essa causa aqui pra minha realidade é impossível e eu poderia estar surtando por causa dela. Eu entrego na mão de Deus porque eu sei que Ele pode resolver, faço a minha parte e entrego aquilo que não está no meu controle na mão daquele que tem o controle. Ou melhor, eu vou para a igreja porque eu sou grata ao Senhor pelo meu fôlego de vida. Hoje eu vim para este culto para agradecer ao Senhor. Estou aqui para entregar a minha adoração para que ela suba como incenso suave às narinas do Pai. Então entendeu? O objetivo de você ir para a igreja, esse é o culto racional. Quando a gente age no racional, a gente atinge o coração de Deus. A gente atinge a bondade dele para poder agir na nossa vida. O racional é isso. É você agir com uma lógica que ela vem... Através do racional vem a lógica. E essa lógica, ela traz clareza. E essa clareza, ela transforma a sua vida. E é o que eu tô te passando aqui nesse vídeo. Porque no verso 2, quando ele fala: não sejais conformados com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação do vosso entendimento é a renovação da sua mente. É quando você entende qual é a sua capacidade, o que você pode fazer, o que você deve fazer, onde você deve ir e como você deve fazer. Quando você entende os pilares da vida e a capacidade que o Senhor colocou na sua mão e aonde você pode chegar através dessa capacidade, você para de travar e ficar ali, ó. Orei, jejuei, jejuei, orei, e agora Deus tem que fazer acontecer. Ai, mas é porque fulano é assim. Ai, mas é porque eu nunca vou crescer na vida, eu não posso ser rico, porque riqueza é uma desgraça. Rico não presta. Rico é isso, rico é aquilo outro. Gente, vamos sair desse personagem escasso e romper de uma vez por todas? Não é bater a cabeça na parede, é passar pela porta. É parar de olhar a parede e falar: vou dar murro nesta parede que ela vai quebrar e eu vou pro outro lado. Não. É você olhar pra toda a situação e ver: caramba, tem um muro aqui, mas tem uma porta do lado. Caramba, tô preso aqui, mas tem saída. Caramba, eu tô no fundo do poço. Eu acho que é impossível, mas olhar pra cima e ver a corda sendo jogada.
Porque a corda tá ali na tua frente a todo momento. Tu tem toda a autoridade de subir pela bendita da corda e sair do fundo do poço. Mas por que você não sai? Por que você continua dentro do poço? Por que você continua nessa vida travada? Por que você continua escasso? Eu passei anos da minha vida nessa situação escassa. E eu agradeço a Deus por quem me despertou. Porque Ele usou uma pessoa. Ele usou a minha missionária para me levar a ter a mentalidade que eu tenho hoje. Então foi esse ano. Entendeu? Foi pouco tempo pra instalar aquele... Eu preciso sair daqui. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso correr atrás. Entendeu? O estalo que eu acho que você tá precisando. Porque você pode mudar a sua vida. Você pode sair do fundo do poço. Você precisa sair do fundo do poço. Então começa a mudar a sua reação. Para de querer controlar o vento. Para de querer controlar o mar. Você não tem capacidade de controlar nem vento nem mar. Mas você pode controlar a sua reação. Eu não sei resolver, não resolva. Eu não sei fazer, não faça. Para analisar, para olhar. Primeiro olha o que está ao seu redor, olha as armas que você tem na mão, olha como tem que fazer, analisa, prepara. O que tem que ser tudo? Eu vou fazer acontecer, pá. Não, analisa primeiro. Preste atenção, detalhe muda, detalhe faz diferença, detalhe faz acontecer. Não é só, caramba, eu tô vendo essa situação aqui, é drástica, não sei o que, é filho, é marido, é sobrinho, é neto, é amigo, é colega, é fulano, é ciclano, é bertano, é todo mundo, menos você. É todo mundo na sua frente, você no final. Acabou ali. Não tem vez pra você, não tem vez pra se cuidar, não tem vez pra se preservar. Cadê você na história? Cadê o seu autocuidado? Cadê prestar atenção em si mesmo, nas suas necessidades? Porque quando você presta atenção em si mesmo, nas suas necessidades, se conhece, você olha determinadas situações e você fala, caramba, eu não tenho controle pra resolver, mas eu vou parar agora e vou ver. Porque nem toda situação precisa ter resposta imediata. São raras as situações que você precisa dar uma resposta na hora, assim, de papum. Tem coisa que você pode analisar, mas a gente coloca tudo como urgente. Não, gente, não é assim que funciona. Pega um hospital. Como que é organizado o hospital? O hospital, quando você vai fazer uma consulta, eles vão te dar ou eles te dão uma pulseira, ou eles já deixam na sua ficha, que é a de determinação de importância, o grau de importância. Mas esse grau de importância tem outro nome, mas eu não lembro qual que é. Mas eu vou botar como grau de importância, que é o seguinte: vão avaliar a sua situação. Então tem lá 3 vítimas, que eu vou falar de 3 real. Tem 3 vítimas. Uma vítima tá com dor no estômago, outra vítima tá com uma fratura exposta e a outra tá com uma hemorragia. Quem vai ser o importante, o primeiro a ser atendido? O de hemorragia, porque pode matar. O da fratura exposta tá ruim? Tá. Mas o de hemorragia tá pior. O com dor no estômago tá ruim? Tá. Mas o de hemorragia tá pior. Você entendeu? Tem grau. Tem respeito pra resposta. Não é assim, esse daqui tá com dor de barriga, eu vou passar logo o remédio dele. Não. Esse aqui tá sangrando, ele vai morrer a qualquer momento. Eu vou parar o sangue dele primeiro, porque é muito importante pra que ele viva ainda. Pô, ele tá com hemorragia? Tá. Pô, ele tá com fratura? Tá com fratura? Tá. Calma aí, que daqui a pouco eu vou fazer o toniquete. Deixa eu cuidar disso aqui primeiro, porque isso aqui é muito importante, que ele pode morrer. O que tá com a fratura? Tá com a fratura. A fratura não vai matar ele. Dá pra esperar. Tá ali, ó, vedadinho. Dá pra esperar pra resolver a fratura. Mas o que tá com a hemorragia não dá. Tá, entendeu? No hospital ele tem uma organização para atendimento. Tem quem é mais importante, que vai botar no topo, e tem quem dá pra esperar, que vai ficar no final. E vai ser atendido no final das contas. Só que não vai ser agora. E assim funciona com as coisas da nossa vida. A gente tem que determinar aquilo que a gente vai usar pra fazer agora e aquilo que a gente vai ter que deixar pra depois, infelizmente. Porque não tá na hora de ser resolvido. Comece a determinar os seus problemas, comece a determinar as suas ações, comece a determinar aquilo que é importante e aquilo que não é. E você vai ter uma vida plena. Quando você entende e separa aquilo que você pode resolver daquilo que você não pode resolver,
você começa a viver com mais tranquilidade e para de pegar cargas que não são suas. Quando eu falei dessa historinha do homem que velejava a vela, ele foi para uma terra seca. Ele foi para terra firme. Por que ele foi para terra firme? É simples. Porque ele sabia que ele não podia mandar no vento, ele sabia que ele não podia no mar. E o que ele podia fazer? Sair do meio da tempestade e simplesmente olhar ela de fora. Sair do meio e ir pro canto. Ir pra calmaria. Pra poder analisar. Pra poder esperar o momento até que ele pudesse sair. Entende? Você tá no meio de uma tempestade que você não tem controle e você pode sair dela. Você só não sai porque você ainda não entendeu isso. Você tá preso numa situação que não tá no seu controle, numa situação que você não tem capacidade de resolver. Então pra que você continua segurando ela? Solta, larga, deixa e vai analisar. Não precisa resolver de imediato, precisa analisar. Nem tudo na sua vida você vai ter resposta. Nem tudo na sua vida vai ter solução. Mas para tudo na sua vida vai ter uma ação. Vai precisar de uma ação. Então analisa antes de agir. Analisa antes de responder. Analisa antes de fazer. Porque quando você analisa, você pega aquilo que ninguém viu, coloca na pauta e resolve um problema. E tem um provérbio popular que eu gosto muito, que é: quando um não quer, dois não brigam. Cara, isso é sensacional. Isso é a resposta pra tudo pra tua vida. Eu não sei o que. Tá bom. Às vezes essa pessoa fala, tá bom, tá tudo bem. Depois você resolve. Depois você acerta. Depois você faz acontecer. Porque tem muita coisa que a gente faz escândalo, faz aquela famosa tempestade no copo d'água, mais uma vez, que não tem necessidade. É só deixar que vai se resolver no seu determinado tempo. Enquanto não se resolve, se prepare. Você já tem toda a resposta que você precisa para todas as situações da sua vida. Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!